seja de Deus e não nós. Aleluia, glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que você esteja tendo aí uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Como é bom podermos mais uma vez estarmos juntos para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Como é bom estarmos em comunhão, ainda que seja via Facebook, nesta live. A palavra do Senhor diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele está. E eu creio que o Senhor Ele está entre nós, porque a boca do Senhor o disse. E a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para se arrepender, e nem homem para mentir. Então a palavra dele é fiel, é verdadeira e eficaz. E eu agradeço a ele pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui para poder usar essa ferramenta tão poderosa que alcança milhares e milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo.
Um abraço, Carlos Alberto. Deus abençoe sua vida. Abraço, Wagner José. Que o Senhor possa falar grandemente com você. Amém? Através dessa mensagem. Mais pessoas estão chegando. E hoje eu gostaria de estar falando um pouco com você sobre uma passagem que está em 1 Samuel, capítulo de número 30. Eu quero falar um pouco sobre o rei Davi, que na verdade nesta passagem ele ainda não havia assumido o trono, mas ele já havia sido ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel. E eu gostaria de estar falando um pouco sobre um momento em que uma grande tempestade ela se precipitou sobre a vida daquele grande homem de Deus. Davi ele foi um grande homem de Deus. Davi ele foi rei de Israel. Davi ele foi chamado pelo próprio Deus como alguém segundo o seu coração. E nem por isso, sobre a vida daquele homem, não deixou de se abater tempestades, não deixou de se abater coisas ruins. Então, nesta noite, eu gostaria de estar falando um pouco sobre este episódio na vida deste grande homem de Deus, Davi. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar com você, como eu já disse, está no livro 1 Samuel, capítulo de número 30. Eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso de número 20. A leitura é um pouco extensa, mas eu vou tentar ser rápido para nós ganharmos tempo. Amém? Fica até o final desta live. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar grandemente com a sua vida. Amém? Você não vai estar perdendo nada em ficar aí acompanhando esta mensagem. Você só vai ter a ganhar. Porque eu creio que o Senhor ele vai me usar poderosamente nesses minutos que nós vamos estar juntos. Então que você possa estar cativo, que a sua mente e o seu coração possa estar cativo à palavra de Deus. Amém? Receba a palavra do Senhor nesta noite. E a palavra ela diz assim: Aconteceu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com eles, ergueram a voz e choravam, até não terem mais forças para chorar. Eu vou repetir este verso. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Abigail, a viúva de Nabal. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: Persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Verso de número 10. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, pois por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber.
Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, 2 cachos de pasta, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, que pusemos fogo em Ziclagle. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. Verso 16. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montaram em camelos fugiram. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e os levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Eu quero nesse momento falar um pouco sobre um pouco da trajetória que Davi ele enfrentou nesse texto que nós acabamos de ler. Eu acabei lendo um pouco rápido, mas na medida em que eu for ministrando, eu vou explicando cada versículo desses que nós acabamos de acompanhar. Como eu já disse, grandes tempestades, elas se precipitaram sobre a vida de Davi. Davi, um grande homem de Deus, um grande guerreiro, um homem que fazia a vontade do Senhor, um homem que tinha comunhão com o seu Deus, um homem que tudo aquilo que ele ia fazer, ele buscava consultar o Senhor antes de tomar suas decisões. E nem por isso as tempestades elas deixaram de se abater sobre a vida deste grande homem. E conosco não é diferente. Invariavelmente, vez ou outra, tempestades elas se abatem sobre as nossas vidas. Não é verdade? Talvez você que tenha acompanhado estas mensagens que eu tenho trazido todos os dias, talvez você tenha se perguntado, mas Salviano só traz mensagens que falam sobre tempestade, que fala sobre lutas. Eu creio que este é o momento, o tempo de nós falarmos sobre isso. O Espírito Santo de Deus tem me levado a trazer essas mensagens específicas. Talvez por esse momento em que nós estamos passando, esse momento de grande luta, de grande tribulação. Ah, mas você não sabe pregar outra coisa? Você não fala de vitória? Você não fala de prosperidade? Você não fala de batalha espiritual? Claro que eu falo. A palavra do Senhor, ela é tremenda, ela abrange todos os assuntos. Basta a gente meditar num texto específico e pregar sobre aquilo, preparar alguma coisa, escrever alguma coisa, um sermão. Mas o fato é que o Senhor ele tem me levado, ele tem me trazido para pregar estas palavras em específico. Porque eu sei que este é um momento, um período difícil. E o Senhor ele quer falar no seu coração. Ele quer te ensinar a como passar por essas tempestades, a como passar por esses momentos ruins que se abatem sobre as nossas vidas.
E Davi, um grande homem de Deus, ele enfrentou muitas lutas, muitas batalhas, mas ele sempre escolhia buscar ao Senhor. Talvez seja por isso que ele sempre teve bom êxito em suas guerras, em suas incursões. E às vezes nós não temos bom êxito na nossa vida. Às vezes nós temos dificuldade em lutar contra as coisas que se abatem sobre as nossas vidas. Isso porque nos falta entendimento. Isso porque nos falta comunhão com o nosso Deus. Quando nós não temos comunhão com o Senhor, quando nós não conhecemos a vontade de Deus, a tendência é que o período de sofrimento ele se alongue mais ainda. Mas quando nós aprendemos a passar pelas provas, passar pelas lutas, na presença do Senhor, o Senhor ele nos ensina, o Senhor ele nos sustenta. Nós passamos por luta, sim, mas passamos amparados nas mãos do nosso Deus. E, como eu já disse, todos nós estamos sujeitos a enfrentar grandes tempestades em algum momento, em alguns momentos da nossa existência. Nesse texto em especial que eu acabei de ler, Davi ele estava em uma terra distante de Israel. Davi estava em ambiente inimigo. Isso porque Davi ele havia fugido de sua terra, de Israel. Davi, como eu já disse no começo, ele ainda não havia se tornado rei de Israel. O rei de Israel, naquele período, naquela época, era o rei Saul. Saul, ele havia sido escolhido, aclamado rei pelo povo. Ele foi o primeiro rei de Israel. E Saul, ele até começou bem o seu reinado, mas logo o poder subiu na sua cabeça e Saul, ele começou a desagradar ao Senhor. Até que entra na história um gigante chamado Golias, e você com certeza conhece essa história. Golias ele vivia afrontando o exército de Israel, e não somente o exército, mas o Deus de Israel. E Davi ele era o mais jovem de seus irmãos. Davi ele era um menino desprezado por todos. E pelo fato de Saul ele sucessivamente ter desagradado ao Senhor, o Senhor decidiu que ele iria levantar um rei segundo o seu coração. Então o Senhor envia Samuel até a casa de Davi. E lá Samuel ele unge Davi rei de Israel. Então surge a história de Golias. Golias ele afrontava o rei, afrontava Israel, afrontava o Senhor. E ninguém podia com aquele homem, todos tinham medo daquele homem. Mas num dia Davi, ele ainda um garoto, talvez de 16, 17 anos, o óleo já havia sido derramado sobre a cabeça dele. O Senhor já havia ungido ele, rei de Israel. Mas ninguém sabia, somente a sua família e o profeta Samuel. Porque se o rei Saul descobrisse isso, com certeza ele iria matar Davi. O que nós podemos aprender com isso? Que existem coisas que é bom nós guardarmos conosco mesmo. Eu não vou falar sobre isso, mas eu quero aproveitar este gancho para compartilhar com você o que o Senhor está dizendo no meu coração. Existem coisas de Deus que nós temos que guardar em segredo. Existem coisas, planos que o Senhor planeja nas nossas vidas, mas nós temos que guardar no nosso coração. Porque se você fala para as outras pessoas, se você se abre com outras pessoas, não que as pessoas vão colocar olho gordo, elas vão jogar uma praga, não é nada disso. Porque se o Senhor tem coisa para a sua vida, ninguém pode atrapalhar, ninguém pode frustrar os sonhos do Senhor. Mas existe um momento certo. Então se você tem algo de Deus, se você tem um projeto, um plano, guarde para você. E no momento certo, você vai poder mostrar para todos que estão ao seu redor. E Davi, ele, embora tivesse sido ungido rei,
Aquilo ainda estava guardado com ele. Não era o momento certo ainda. Davi ainda era jovem. Havia um período de aprendizado. Então Davi ele se apresentou diante do rei e ele disse: eu vou enfrentar esse gigante. Então a história você já conhece. Davi ele enfrenta o gigante Golias, um homem de 2,86 m, um gigante, quase 3 metros. E Davi talvez tivesse 1,55 m, 1,60 m. E ele lança uma pedra, e essa pedra crava no meio da testa daquele gigante, e ele cai de cara no chão. E a partir daquele momento, Davi, ele desperta sentimento diante daquelas pessoas que estavam ali, de Israel. As pessoas passam a admirá-lo. Então, quando eles estão voltando para a cidade, algumas mulheres elas resolvem cantar uma música que muito desagradou a Saul. Elas diziam: Saul matou aos milhares, mas Davi matou aos 10 milhares. E aquilo acabou com aquele rei. Saul ele ficou extremamente irado, e a partir daquele momento, Saul ele começou a perseguir Davi. E todas as vezes que Saul tentava tirar a vida de Davi, o Senhor o livrava. Todas as vezes que Saul ele investia contra Davi, o Senhor ele te livrava. O que isso quer dizer? Quer dizer que por mais que o inimigo tente destruir a sua vida, por mais que o inimigo invista contra a sua casa, contra a sua família, se você estiver na presença de Deus, se você for uma pessoa em sintonia com o Senhor, que o Senhor ele vai te livrar, porque praga nenhuma chegará na sua casa, porque o Senhor ele te livra de todo mal, ele te guarda. Por mais que o inimigo lance setas contra, ele disse consigo mesmo: eu vou lançar essa espada e eu vou cravar Davi na parede. E ele lançava a espada, mas o Senhor livrava Davi de ser morto. Mas chegou uma hora que Davi ele já não aguentava mais fugir daquele homem. Nesse interim, Davi ele já estava lutando as batalhas. Davi ele já havia se tornado chefe do exército. Era ele que comandava tudo ali. Davi ele já havia amadurecido. Mas Saul, ele como um homem extremamente arrogante, um homem extremamente possessivo. Existiria duas formas de Davi ele assumir aquilo que lhe era de direito, o reinado, o reino de Israel. Era ou Saul renunciando o reino, e isso seria algo que ele não ia fazer, ou Saul morrendo. E lá na frente nós vamos ver que Saul ele acabou se suicidando. E depois de vários anos, Davi ele volta e se torna rei de fato, por direito daquela nação. Mas antes que isso acontecesse, Davi ele teve que fugir da presença do seu inimigo. Porque se ele continuasse ali, Saul ia continuar tentando matá-lo. E para onde que Davi iria? Se todos os lados que olhava existia, as nações eram inimigas de Israel. E às vezes nós olhamos para o lado e nós não vemos saída. Às vezes nós olhamos à nossa volta e parece que não tem um lugar, não tem um refúgio. Parece que você está cercado por leões. Parece que você está cercado por inimigos. Parece que você olha e você não encontra saída em lugar nenhum. E Davi ele estava nessa situação. Então Davi ele sai errante pela cidade. E Davi ele resolve buscar refúgio em terra inimiga. Davi ele resolve fazer uma aliança com os filisteus. Não existe aquele ditado que diz: se você não pode com o seu inimigo, une-se a ele. Não é assim? Esse não é um bom conselho para eu te dar, não é? Mas o fato é que Davi ele agiu desta forma, porque ele não tinha para onde correr. Então Davi ele fez aliança com
aquele rei filisteu. E ele passou a habitar numa cidade chamada Ziclagle, que foi exatamente essa cidade que eu mencionei aqui. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra algumas atitudes que Davi ele tomou diante de tamanha tempestade que se abateu sobre a vida dele. Davi ele já estava há algum tempo nesta cidade com esse nome estranho chamado Ziclagle. Ali Davi ele estava com as suas 2 mulheres. Ele estava com um pequeno exército de 600 homens. Davi já era um guerreiro. Davi já era um homem experiente, um homem de batalha, um homem de guerra. Mas ainda assim ele continuava sendo um homem espiritual. Ele continuava sendo um homem que tinha prazer na presença do Senhor. Então, dentro desse texto, eu gostaria de compartilhar com vocês, rapidamente, 6 atitudes que Davi tomou diante de tamanha tempestade que se abateu sobre a vida dele. Amém? A primeira atitude que Davi ele tomou. Antes, é bom a gente elucidar um pouco esse texto. Diz que Davi estava naquela cidade e ele com o seu exército saiu para um outro lugar distante. E enquanto isso, um povo, os amalequitas, eles vieram e eles aquilo que Davi tinha e os seus companheiros. Eles levaram todos os animais, todos os pertences, levaram as mulheres e todos eles. Então, quando Davi e seus homens estavam voltando, eles perceberam totalmente a cidade estava totalmente queimada e destruída. E naquele momento, atitude, porque ele era o chefe, o cabeça daquele povo. Ele era o líder daquele povo. Então Davi, ele teve 6 atitudes e eu gostaria de estar compartilhando com você. Eu gostaria de estar trazendo para nós, nesse momento, as atitudes que Davi ele tomou. E a primeira atitude que ele tomou foi que ele se reanimou no Senhor. Davi ele se reanimou no seu Deus. Vamos ler o verso de número 6, a parte B, que diz assim: Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Quando aqueles homens chegaram naquela cidade e viram aquela calamidade, naquele momento aqueles homens eles ficaram extremamente irados. E como Davi era o líder, a palavra de Deus diz que eles pegaram pedras nas mãos para matar o seu grande líder, Davi. E parece que é a forma mesmo que acontece, não é? Se você é um chefe de família, se você é um homem, um pai de família, uma casa, ou se você é uma mulher, uma mãe solteira, que também cuida da sua casa, que é chefe do seu lar. Quando as coisas não vão bem, quando as coisas elas começam a tomar um caminho estranho, muitas pessoas têm ficado desprovidas financeiramente, tem faltado muitas coisas em muitos lares. E normalmente a cobrança ela não chega para o filho, a cobrança não chega para a filha, a cobrança não chega para a esposa. A cobrança ela chega para o marido, porque ele é o responsável, ele é o cabeça, ele é o grande líder. Então todas as vezes que acontece uma calamidade em um local, em uma coletividade de pessoas, sempre a responsabilidade ela vai ser direcionada para o líder daquela cidade, ou daquele estado, ou daquele país, ou daquela casa. Então talvez você esteja passando por essa situação. Talvez o seu casamento ele esteja tomando um rumo ruim. Quantas pessoas têm
neste período, pessoas que perderam emprego, pessoas que deixaram de faturar, de ganhar dinheiro. Motivo que faz com que muitos casamentos, muitos relacionamentos se acabem. Talvez os seus filhos tenham cobrado você, talvez você tenha levado pedrada da vida dos de fora. Isso porque você não está conseguindo, você está perdendo o controle. E quantas pessoas têm perdido o controle diante desta situação? E Davi estava justamente nesta situação. Veja bem, aqueles 600 homens, aquelas 600 famílias, de certa forma, Davi era responsável por eles, porque ele era o seu líder. E quando eles chegaram naquela cidade e viu tudo destruído, e todos os seus parentes, esposas e filhos haviam sido levados embora, imagina o desespero daqueles homens. Então Davi, ele poderia ter tido muitas atitudes. E nós, diante dessa situação, podemos ter muitas atitudes. Alguns não suportam, outros ficam depressivos, outros acabam tirando a própria vida, outros de repente até tiram a vida da própria esposa. Nós temos visto isso todos os dias na televisão. Mas Davi, ele nos ensina uma coisa tremenda. Davi, ele escolheu reanimar-se no Senhor. Davi, ele se esforçou no Senhor. Então, quando nós estamos diante de uma calamidade, quando nós estamos diante de uma situação adversa, a primeira coisa que nós temos que fazer é reanimarmos no Senhor. Aleluia! Temos que colocar a nossa confiança no nosso Deus, porque Ele é o único que pode nos livrar de todo mal. Em Hebreus, capítulo 11, verso de número 34, a palavra do Senhor diz: da fraqueza tiraram força. Guarde bem esta palavra no seu coração. Da fraqueza tiraram força. O apóstolo Paulo diz que é justamente no momento em que ele está fraco, é justamente no momento em que a carne está fraca, que o poder de Deus se aperfeiçoa na vida dele. Então nós temos que aprender com as nossas fraquezas, buscar a Deus, para que o poder dele possa se aperfeiçoar na nossa vida. E nos momentos mais difíceis da vida, ou nos levantamos encontrando força em Deus, ou nós seremos derrotados. Então, no momento de desespero, no momento de fraqueza, no momento em que nós olhamos para o lado e não encontramos saída, nós temos duas opções. Ou buscamos força em nosso Deus, ou seremos derrotados. Não existe uma terceira opção. Ou você busca socorro no seu Deus, ou você não consegue. E Davi, o Senhor. Essa foi a primeira atitude. Agora vamos para a segunda atitude. São 6. A segunda diz: consulte sempre ao Senhor, seu Deus. Verso de número 7. Olha o que diz a palavra. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando ou não? Este era um ritual que eles usavam naquela época. Davi, ele também era sacerdote. E ele vestiu aquela estola sacerdotal e chamou o sacerdote do Senhor. E ali eles consultaram o seu Deus para saber qual era a vontade de Deus para aquele momento. Então Davi, ele se reanimou no Senhor, mas ele não saiu metendo os pés pelas mãos. Não, ele, antes de fazer qualquer coisa, ele consultou ao Senhor. E nós, como que temos que agir diante desta situação? Nós vivemos numa era
Nós vivemos na graça de Deus. Hoje não é necessário mais nenhum tipo de ritual. Você não precisa colocar uma roupa sacerdotal. Você não precisa colocar uma túnica. Você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício. Você só precisa dobrar o seu joelho e orar a Deus. E pedir para que Ele mostre, para que Ele te conduza à vontade dEle. Com um coração sincero, um coração aberto. É só isso que você precisa fazer. E Davi, ele consultou o Senhor para saber como que ele iria sair daquela situação. Então nós precisamos aprender a consultar a Deus. Porque se nós não colocarmos os nossos problemas, se nós não colocarmos todas as nossas dificuldades nas mãos do Senhor, dificilmente nós vamos conseguir. Então é necessário que a gente coloque nas mãos de Deus. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está vendo a situação que eu estou enfrentando aqui na minha casa. O Senhor está vendo a situação que eu estou enfrentando no meu trabalho. As coisas estão difíceis. A empresa está devagar. Ela não está contratando, pelo contrário, ela está demitindo. Na minha casa está faltando tudo. Eu vou me desesperar? Eu vou xingar, eu vou gritar? Não. Primeiramente, eu vou buscar auxílio do Senhor. Porque quando você faz isso, sabe o que Deus faz? Quando você se coloca na dependência dEle, o Senhor ele se agrada. Quando você se coloca na dependência dEle, o Senhor ele te dá estratégia. O Senhor ele move os céus e terra para te tirar daquela situação. Mas é necessário que você coloque a sua confiança no seu Deus, que você busque o seu Deus. Vamos agora para a terceira atitude, para que a gente possa receber o socorro, o auxílio do Senhor. Haja baseado na palavra de Deus. Como que o Senhor fala conosco? Só existe hoje uma forma de Deus falar conosco. Sabe qual é? Através da palavra, através da Bíblia. Ele pode usar alguém para falar com a gente? Pode. Ele é Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Mas a palavra de Deus, ela é a maneira mais eficaz. É a maneira que o Senhor ele usa para falar conosco. Então por isso que é necessário a gente estar sempre estudando, sempre lendo a palavra de Deus. Porque aqui contém aquilo, a mente de Cristo. Na palavra de Deus, ela contém toda a vontade do Senhor para conosco. A palavra é um manual de instrução do cristão. Então, nós temos que agir baseados na palavra de Deus. Vamos lá no verso 9 e verso 10. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro onde os retardatários ficavam. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição. Presta atenção. Davi e 400 homens, eles continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro. Aleluia. Davi ele prosseguiu. Sabe o que nós podemos entender com isso? O que eu entendo com isso? Haviam 600 homens, correto? 600 homens. E aqueles homens eles estavam indo lá para livrar suas mulheres e seus filhos das mãos dos amalequitas. E eles já estavam cansados, eles já tinham andado muitos quilômetros. E diz a palavra que Davi e 400 homens, eles continuaram avançando, mas 200 ficaram para trás. Sabe o que eu entendo com isso? Que num grupo de pessoas, alguns vão avançar e outros não vão. Alguns vão chegar até o lugar que é para ser chegado, mas outros não vão conseguir.
outros vão ser vencidos pelo cansaço. E sabe por que isso acontece? Sabe por que tem uns que chegam e outros que ficam para trás? Presta atenção. Aqueles que chegam são aqueles que agem baseados na palavra de Deus. Aqueles que chegam até o destino, aqueles que completam a carreira. Assim como o apóstolo Paulo disse antes de morrer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. As pessoas que chegam, as pessoas que rompem, as pessoas que completam, que combatem o bom combate, são as pessoas que agem baseadas na palavra de Deus. Agora, aqueles que não agem de acordo, baseado na palavra de Deus, esses acabam ficando para trás. Esses acabam sucumbindo. Sabe por quê? Porque quando você está na presença do Senhor, quando você age baseado na palavra de Deus, o Senhor ele te sustenta, o Senhor ele te dá força. O Senhor não faz você ficar prostrado no deserto, mas Ele te sustenta, Ele te dá força para você atravessar o Mar Vermelho. Olha o que diz a palavra que nós acabamos de ler. Davi e os 600 homens estavam indo, porém 400 continuaram, mas 200 ficaram no caminho. Esses 200 foram aqueles que não estavam baseados na palavra. Esses 200 foram aqueles que não estavam na presença de Deus. Mas Davi e os 400 romperam. Então nesta noite nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos fazer parte daquele grupo que vai romper, aquele grupo que vai vencer, aquele grupo que vai passar pela tempestade, ou nós vamos fazer parte daquele outro grupo que ficou para trás, que não conseguiu, que sucumbiu. Esta é a noite de decisão. Só você pode decidir. Ou você continua na presença de Deus e rompe, ou você fica para trás, você não consegue. Quarta atitude que nós podemos aprender com Davi: conte com a providência de Deus. Quando você está baseado na palavra do Senhor, você pode com certeza contar com a providência de Deus. Veja o que o Senhor fez na vida destes homens. Veja o que o Senhor fez. Do verso 11 ao 16. Acharam no campo um homem egípcio. Ou seja, eles estavam indo, buscando aquelas pessoas que tinham sido sequestradas, os bens que haviam sido roubados. Estavam indo a ermo, sem destino. E naquele momento eles acharam um homem egípcio e levaram até Davi. Então Davi ele deu comida para aquele homem, que aquele homem estava cansado, com fome, com sede. Então quando aquele homem ele recobrou as suas forças, Davi perguntou para ele: quem é você? De onde você vem? E o moço respondeu: eu sou egípcio, eu sou servo de um amalequita. Quem eram os amalequitas? O povo que entrou na cidade que Davi estava, roubou tudo e tacou fogo. Então este era um dos homens que participaram desse fato, desse evento. Sou servo de um amalequita e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Ou seja, aquele homem ficou doente e largaram ele para o meio do caminho. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclagle. Ou seja, aquele homem começou a contar tudo para Davi, sem saber. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele lugar. Aleluia. Agora você está começando a entender. Aqueles homens haviam saqueado tudo, roubado tudo e tacado fogo. Davi ele foi no encalço daqueles homens,
mas ele não sabia ao certo onde estava. E às vezes nós ficamos perdidos. Às vezes a gente quer achar uma solução. Nós estamos na presença de Deus, mas mesmo assim a gente não consegue enxergar uma luz no túnel. Nós não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. Mas o Senhor é aquele que diz: haja luz. E naquele momento o Senhor, ele providenciou a luz para Davi. Então diz a palavra que apareceu aquele homem egípcio. Aquele homem que de certa forma era inimigo de Davi. Aquele homem que havia participado daquele evento, daquele ataque. E foi justamente aquele homem, aquele inimigo, que o Senhor usou para levar Davi até o lugar onde ele estava buscando. Aquele homem, ele foi usado por Deus para guiar Davi e o seu exército até o lugar onde estavam os amalequitas e toda a sua família. O que nós aprendemos com isso? Presta atenção. Quando nós estamos no caminho de Deus, quando nós colocamos os nossos caminhos nas mãos do Senhor, ainda que a gente esteja desesperado, ainda que a gente esteja passando pelo vale da sombra da morte, ainda que a gente não saiba para onde a gente vai, assim como Abraão saiu da sua terra, saiu andando errante para o deserto, o Senhor disse: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Às vezes o Senhor diz: vai que eu te mostro lá na frente. O Senhor Jesus disse para os discípulos: entra no barco e atravessa do outro lado. Eles foram, mas no meio veio a tempestade. E aqueles homens ficaram com medo de morrer, mas o Senhor disse: vocês vão chegar até do outro lado. Então se o Senhor te disse: você vai chegar, independente do que acontecer no meio, no trajeto, isso não vai impedir que se cumpra a palavra de Deus na sua vida. Amém? Então o Senhor, ele pode usar qualquer pessoa. Sabe aquela pessoa que te atacou? Sabe aquela pessoa que te afrontou? Aquela pessoa que um dia apontou o dedo para você? Aquela pessoa que te prejudicou? Essa pessoa, essa mesmo, ela pode ser usada por Deus para te abençoar. Deus, ele pode tirar do lugar mais terrível aquela pessoa para guiar você até o caminho que você está buscando, até o destino certo. Então aquele homem disse: eu vou guiar você até o lugar que você está buscando. Só não me mate em nome do seu Deus. O Senhor, ele pode usar aquela mesma pessoa que te afrontou, aquela mesma pessoa que te caluniou. Ele pode usar esta pessoa para fazer o bem para a sua vida. Ele pode usar esta pessoa. Então, este homem foi usado por Deus para guiar Davi e os seus companheiros até aquele lugar. Aleluia. Outra coisa que nós podemos aprender, e eu já estou na quinta e vai até a sexta: lute decididamente com todas as suas forças. Isso é algo extremamente importante. Você deve lutar com todas as suas forças. Você vai entregar os seus problemas nas mãos do Senhor? Sim, você vai. Deus, ele vai agir, ele vai te dar estratégia, ele vai usar pessoas que você nem imagina, nem sonha, para te abençoar, para levar você até o lugar que você está buscando. Mas é necessário que você lute com toda a sua força, que você não desanime, que você não fique prostrado. Veja no verso de número 17 o que diz: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montaram no camelo e fugiram. Ou seja, quando Davi chegou até aquele lugar e ele viu ali os seus inimigos, e viu suas mulheres e as mulheres dos seus companheiros, e tudo ali, os animais,
todos os seus pertences. Naquele momento, Davi, ele lutou com toda a sua força. Foi uma luta travada de mais ou menos 12 horas, sem parar. E Davi destruiu todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. Isso porque ele lutou com toda a força. Existem momentos em que nós temos que lutar, sim, com toda a nossa força. Quando nós precisamos de algo, quando nós precisamos alcançar um objetivo, é necessário que a gente recobre a nossa força no Senhor. É necessário que a gente não meça esforço, porque muitas coisas têm acontecido de ruim, e tem acontecido porque muitas das vezes nós não lutamos o suficiente. Presta atenção, muitos casamentos têm terminado, e eu bato muito nesta tecla, porque a família é um bem maior. Família é projeto de Deus. E todas as vezes que um casamento ele se acaba, todas as vezes que um casal ele se divorcia, isso é algo extremamente ruim. O Senhor ele se desagrada muito disso. E muitas pessoas têm terminado o seu casamento. Muitos lares têm se destruído, porque tanto da parte do homem como da mulher, ou dos dois, eles não têm lutado com todas as suas forças. Eles não têm feito o esforço necessário, porque quando nós queremos algo de verdade, a gente se esforça, a gente vai até o fim do mundo para conseguir. A gente faz de tudo para conseguir. E quando é realmente necessário fazer esse esforço, a gente acaba deixando de lado. A gente acaba não se importando. E Davi, naquele momento, ele sabia que ele teria que colocar toda a sua força, que ele teria que lutar com toda a sua força para conseguir trazer de volta tudo aquilo que foi tirado dele e dos seus companheiros. Então não meça esforços. Lute, brigue, no bom sentido, é claro. Brigue com Deus. O Senhor se agrada quando você luta com Ele, assim como Jacó fez. Jacó, ele travou uma batalha com Deus. Ele agarrou no Senhor e disse: você não vai sair daqui, o Senhor não vai sair daqui enquanto eu não for abençoado. Trava uma batalha com o Senhor. Fala: Senhor, o Senhor não vai sair daqui enquanto o Senhor não mudar a minha sorte. Enquanto o Senhor não restaurar o meu casamento. Enquanto o Senhor não trazer de volta aquele filho que foi embora ou aquela filha. Aleluia. Lute com toda a sua força. Esta é a 5ª lição. Agora vamos para a última lição, que diz: recupere aquilo que foi perdido. Aleluia. Recupere aquilo que foi perdido. Eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida. Tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que o inimigo ele tirou de você, tudo aquilo que foi tirado, eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor ele vai reaver na sua vida. Tudo aquilo que foi perdido, preste atenção, o Senhor ele vai trazer de volta. E Davi, ele lutou. E ele teve de volta tudo aquilo que havia sido roubado, tirado dele. Nós podemos ver isso no verso 18. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, e também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, ou seja, tudo aquilo que aqueles homens tinham levado, tudo voltou de novo. Tudo aquilo que o inimigo tirou da sua vida, o Senhor ele vai trazer de volta. Tudo aquilo que foi tirado de você, o Senhor vai trazer de volta. Aleluia. Nem as filhas, nem os filhos, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo, veja bem, tudo
Davi ele trouxe de volta. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Aleluia. Busque recuperar, preste atenção, busque recuperar o tempo que foi perdido. Faça isso hoje mesmo. Coloca nas mãos do Senhor e busca recuperar tudo aquilo que foi perdido. Seu casamento, seus filhos, seus bens, mas o mais importante, foque casamento e seus filhos. Talvez você tenha sido uma pessoa que não tem dado muita importância para sua família. Talvez você tenha sido uma pessoa que, de tanta preocupação, você tem deixado de lado a sua esposa, os seus filhos. E isso tem feito com que o seu casamento, o seu relacionamento dentro de casa começou a ficar distante, começou a ficar ruim. Então busque recuperar o tempo perdido. Davi havia se distanciado das suas mulheres, daquelas pessoas frágeis. E quando eles estavam longe, o inimigo veio e pegou e levou cativo. Presta atenção, quando você abandona o seu casamento, quando você abandona os seus filhos, eles ficam expostos, eles ficam vulneráveis. E é nesse momento que o inimigo vem e laça. Aí fica muito difícil depois trazer de volta. Aí é necessário luta, aí é necessário batalha mesmo. Então, se ainda dá tempo, se você ainda não perdeu, busque recuperar o tempo perdido. Não permita que tudo se acabe. Não permita que tudo se perca. Ainda dá tempo, nunca é tarde. Tudo é possível ao que crê no Senhor. Busque em Deus. Busque recuperar o tempo perdido. Aleluia. E para a gente concluir, os mesmos que falaram que iriam matar Davi foram os mesmos que o honraram no final. Note que no começo, aqueles homens eles ficaram revoltados. Eles pegaram em pedra e eles quiseram tirar a vida de Davi. E depois no final, aqueles homens, eles honraram a Davi. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você for um homem e uma mulher de Deus, se você tiver uma posição, uma postura de líder, de alguém que busca o socorro do Senhor, lá no final, quando o Senhor te der vitória, aquelas mesmas pessoas que duvidaram de você, aquelas mesmas pessoas que te criticaram, essas mesmas pessoas, elas vão dizer que você é um grande homem e uma grande mulher, porque Deus está contigo, porque o Senhor te deu força e por isso o Senhor te honrou. A palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados. E para terminar, eu quero terminar com esta palavra. Se você está sendo humilhado neste momento por conta da situação que você está vivendo, se você seguir esses passos, se você ficar na presença de Deus, vamos só passar tudo aquilo que foi colocado aqui. Primeiramente, reanime-se no Senhor, consulte ao Senhor, haja de acordo com a palavra de Deus, conte com a providência de Deus, lute decididamente e recupere tudo aquilo que foi perdido. Fazendo isso, com certeza, o Senhor, Ele te dará vitória. Amém? As tempestades que Deus nos permite passar pode ser uma grande oportunidade na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então que você fique com esta palavra nesta noite. Eu gostaria de estar orando pela sua vida. Carlos Alberto, meu amigo, que Deus tenha falado no seu coração. Wagner e todas as outras pessoas que assistiram esta live e que vão assistir, que o Senhor possa ter falado no seu coração, amém? E eu quero orar neste momento pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor,
porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso. O Senhor é o Deus que livra todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Ó Senhor, que neste momento, ó Pai, de tanta dificuldade, neste momento, Senhor, em que tantas pessoas têm se desesperado, Senhor, ó Pai, que estas pessoas possam ser tocadas por Ti, ó Deus. Que essas pessoas possam, Senhor, neste momento, receber uma visitação do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa tocar nesta vida, neste coração, ó Pai. Ó Deus, não permita, Senhor, não permita que esta família venha a ser destruída, ó Pai. Não permita, Senhor, que o inimigo venha, ó Pai, a destruir este lar, este casamento, ó Deus. Ó Pai, que este homem, esta mulher, eles possam colocar a força deles, a confiança deles, ó Pai, no Senhor, porque o Senhor é poderoso para nos livrar, para nos dar vitória, Deus. Ó Senhor, que o Senhor possa falar grandemente, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando neste momento o lar, ó Deus, dessas pessoas que estão sendo ministradas, ó Pai, através dessa oração. Ó Deus, que neste momento, Senhor, o Senhor possa estar fazendo, Senhor Deus, o melhor nesta casa, que o Senhor possa estar reavivando sonhos, projetos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor dê força para este homem e esta mulher, para eles poderem recuperar o tempo perdido, ó Pai. Eu profetizo, Senhor Deus, uma noite de bênção. Eu profetizo, Senhor Deus, que essa será uma noite de comunhão, uma noite de restauração, uma noite de cura e uma noite de vitória, Senhor. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida de cada pessoa, de cada um dos teus filhos, Senhor. E eu oro assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.